Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para falar com as pessoas de coração tímido. Você já deixou de falar alguma coisa por medo de julgamento dos outros? Ou você já se sentiu travado em situações sociais mesmo tendo muita coisa a acrescentar naquela conversa? Muita gente acredita que a timidez é uma barreira para começar a psicoterapia. Mas será que isso é verdade? Hoje eu vou aqui te mostrar como que a psicoterapia pode ser um espaço seguro até para as pessoas mais tímidas e por que esse pode ser justamente o passo que você precisa dar para transformar sua relação com o mundo. Se ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita a vinheta para corrigir esse grande erro, porque aqui a gente fala sobre você, as suas angústias e como que elas afetam a sua vida, que às vezes você ainda nem percebeu. Muitas pessoas tímidas carregam uma dúvida bastante angustiante em si. Será que eu posso fazer terapia? Será que eu vou conseguir me abrir diante de uma pessoa que eu ainda nem conheço? Essa pergunta é mais comum do que você imagina e ela é bastante genuína. Ela nasce justamente de uma angústia existencial muito natural, o medo do olhar do outro. A timidez, no campo da psicologia existencial, pode ser entendida como um modo particular de se colocar no mundo. Sartre falava que estamos condenados à liberdade. O que isso quer dizer? Nós somos obrigados todos os dias a escolher nos expor constantemente diante dos outros. Esse olhar do outro pode ser vivido como ameaça, como julgamento, como espelho que devolve não apenas quem somos, mas também quem acreditamos que deveríamos ser. Assim, a pessoa tímida muitas vezes vive sob o peso constante dessa consciência. E se eu errar? E se me julgarem? E se não gostarem de mim? Você também já se sentiu assim? Deixa aqui nos comentários a sua experiência, porque ela pode ajudar muitas pessoas que vão chegar aqui nesse conteúdo depois de você. Na clínica, essa vivência se manifesta de maneiras diversas. Há quem evite situações sociais, há quem fale pouco, há quem hesite em expor ideias ou sentimentos. Outros até conseguem estar em grupos, mas sempre com um desconforto interno que os acompanha, como se houvesse um medo constante de inadequação. Do ponto de vista psicológico, nós podemos dizer que a timidez é uma resposta aprendida diante do mundo, uma estratégia de autopreservação. Porém, quando ela limita excessivamente a liberdade de ser, de se expressar, de construir relações autênticas, então ela torna-se fonte de sofrimento. E é aí que começa o problema. É justamente aqui que a psicoterapia entra. Diferente do que muitos podem imaginar, a psicoterapia não exige que você chegue tudo pronto, falando tudo de uma vez. O processo é gradativo, respeitoso, construído passo a passo. O código de ética do psicólogo, ele nos lembra que o atendimento ele deve ser pautado no respeito à singularidade de cada indivíduo. O que isso significa? Significa que se alguém muito tímido chega ao consultório, não será pressionado, não deveria ser pressionado a falar além do que consegue. Pelo contrário, o espaço é cuidadosamente construído para que esse silêncio também tenha valor, para que as pausas sejam respeitadas e para que o ritmo de cada pessoa seja a bússola da relação terapêutica. Na perspectiva da psicologia existencial, a timidez ela pode ser vista como um modo de ser no mundo, expressão que vem lá de Heidegger. Ser no mundo significa estar em constante relação com o ambiente, com os outros e consigo mesmo. A timidez, portanto, cara pessoa, não é um defeito ou uma falha. Por mais que ela possa parecer para você dessa forma, mas ela é uma maneira de lidar com essa abertura inevitável ao outro. O trabalho terapêutico não busca curar ou consertar a timidez como se ela fosse uma doença, uma falha, mas sim ampliar a consciência de si, possibilitando que essa pessoa perceba novas maneiras de se relacionar com o mundo sem estar paralisada pelo julgamento alheio. Muitas vezes, ao longo da psicoterapia,
essa pessoa tímida descobre que a própria timidez carrega uma sensibilidade que ela é muito preciosa, que é a capacidade de observar, de refletir, de sentir intensamente o impacto do outro em suas vidas. No entanto, pessoa bonita, essa mesma sensibilidade, quando vivida sem elaboração, pode se transformar em isolamento, medo e sofrimento. O papel da psicoterapia e do psicólogo é justamente ajudar a integrar essa característica para que essa pessoa deixe de ter esse obstáculo e passe a se tornar uma potência, uma verdadeira força de existência. E aí você pode estar aí se perguntando, tá bom, mas eu sendo uma pessoa tímida, eu vou conseguir falar sobre a minha vida com alguém que eu ainda nem conheço? Eu entendo e assumo que essa é realmente uma das maiores barreiras iniciais. Mas é importante compreender que não há um modelo pronto, não tem uma forma certa de começar a psicoterapia. A confiança, ela vai se construindo naquela relação, de pouquinho a pouquinho, seja com você, pessoa tímida, ou seja com a pessoa que ela é muito desenvolta, muito para fora. O psicólogo, ele não tá ali para te julgar, mas para te oferecer uma escuta especializada, sem críticas, sem imposições. E é até importante você parar para pensar que muitas pessoas tímidas, elas até se sentem um pouco mais confortáveis com alguém que elas não conhecem, que não tem um julgamento e que você não vai sair por aí na rua se deparando com ela, né? Uma pessoa completamente isenta. Pode ser aí um caminho interessante para você começar a sua linha de raciocínio, mas com o tempo, mesmo quem tem mais dificuldade de se expor, começa a perceber que aquele espaço é seguro, que é ali que possivelmente ele pode ser quem é, sem tantas máscaras assim. Não fica aí pensando, cara, pessoa, que todo mundo que chega para os atendimentos são pessoas desenvoltas, que falam igual papagaio na chuva. Não é assim. Na minha realidade clínica, muitos estão passando por situações confusas, delicadas. São pessoas que quase nunca tiveram espaço para poder falar sobre si mesmas. Você não está sozinho nesse desafio, pessoa bonita. A filosofia existencialista, ela nos lembra algo que é muito essencial para essa nossa discussão. Nós não somos definidos de uma vez por todas. Somos projeto, estamos sempre em devir. Isso significa que, mesmo que a timidez pareça uma característica fixa, ela pode ser transformada, ressignificada. Não se trata de deixar de ser tímido para se tornar alguém completamente diferente daquilo que se é, mas sim de encontrar liberdade para ser tímido sem se sentir aprisionado pela timidez. Faz sentido? Esse é um processo de ampliar o horizonte de escolhas, de perceber que não precisamos estar condenados a repetir os mesmos padrões de retraimento para sempre. E aqui quem está te dizendo é uma pessoa que já sofreu bastante com isso. Além da psicoterapia, práticas de autocuidado são fundamentais. Cuidar de si não é apenas relaxar ou descansar. Não seja esse tipo de pessoa que imagina que autocuidado é passar um fim de semana num spa chique com as amigas, bebendo champanhe e voltar plena para casa, com todos os problemas e tensões resolvidas. Não é assim que funciona. Esse autocuidado é também criar pequenos rituais pessoais que te ajudem a diminuir a ansiedade social. Respirações conscientes antes de encontro, momentos de escrita antes desse encontro para organizar os seus pensamentos, práticas de exercício físico também para liberar essa tensão e regular o corpo e a mente. Se alimentar direito, não deixar de se alimentar só porque você está tenso, criar um hábito mais saudável para a hora do seu sono também, respeitar os seus limites dentro daquilo que é possível para o seu momento emocional. Esses recursos não substituem a terapia, mas é um complemento desse processo que vai fortalecer a sua autonomia. No fundo, a pergunta "pessoas tímidas podem fazer ou conseguem fazer terapia?" revela outra coisa ainda mais profunda. Será que eu posso ser aceito como eu sou? A resposta é sim. E o processo terapêutico
existe justamente para mostrar que é possível se reconhecer, se acolher e, a partir daí, construir novas formas de estar no mundo. Como psicóloga clínica, eu tenho já acompanhei muitos processos de pessoas que estão nesse estágio intenso de timidez e que, ao longo da psicoterapia, elas encontraram uma voz que antes parecia sufocada, não porque deixaram de ser quem são, não é esse o intuito da psicoterapia, mas porque elas descobriram que a timidez não precisa ser sinônimo de limitação. Se você se reconhece nesse tema e sente que a timidez tem te impedido de viver plenamente, saiba que a psicoterapia pode ser um caminho potente para a transformação. Talvez esteja na hora de você buscar por um auxílio profissional. Entre em contato comigo para agendar sua primeira sessão de psicoterapia ou, se for o caso, procure outro profissional que seja da sua confiança. Mas os meus contatos sempre estarão nas descrições dos conteúdos e nos meus perfis também. Afinal, como dizia Kierkegaard, a angústia é a vertigem da liberdade. E talvez a timidez seja justamente isso. Um convite à liberdade de se olhar, de se reconhecer e de ousar existir com mais autenticidade. E isso é para pessoas de muita coragem. E se esse conteúdo fez sentido para você, já te peço aqui que deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também enfrenta essa certa timidez monstruosa. E se você sente que chegou o momento de começar a olhar mais perto para si mesmo, estou disponível para te acompanhar nesse processo se você assim desejar. Afinal, você não precisa enfrentar tudo sozinho, né? Nunca precisou e nem vai precisar. Até o próximo conteúdo aqui no canal. Vou esperar muito por você. Já se inscreve e ativa o sininho se ainda não fez. Beijo e até a próxima. Tchau, pessoal.